Ilustres amigos do canal, tudo bem? Prejuízo no Tesouro Direto. É isso mesmo. Se você está amargando um prejuízo, eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te dar excelentes referências do que você pode fazer. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todos os seus comentários. Se você duvida, inscreva-se aí e já envie logo a sua dúvida. Se você não sabe, o Tesouro Direto vem apresentando aí prejuízo em quem investiu lá no início do ano. Quem comprou no dia 1º de janeiro de 2024 e está olhando agora, está bastante preocupado com o seu resultado. Mas acalme-se, aqui nós vamos tentar traduzir isso para você. Mensalmente, o Tesouro Direto libera uma planilha semelhante a essa que está aí na sua tela, trazendo os resultados acumulados, ou melhor, a rentabilidade acumulada título a título. E nessa rentabilidade acumulada, eu estava verificando, olha aqui o Tesouro Renda Mais, que nós temos no Tesouro Direto, o mais longo, aquele que vai ter o seu vencimento final em 2024. Olha essa coluna que eu estou deixando marcado. Prejuízo de quase 30% se você comprou lá no dia 1º e está comparando com a última data do mês de setembro. Em 9 meses, quase 30% de prejuízo. Antes que você me pergunte qual outro título se aproximou mais, são todos os Renda Mais. Vini, por que isso acontece? Porque esses títulos são os títulos mais voláteis, os que têm o vencimento mais distante. E por ter o vencimento mais distante, são aqueles então que sofrem mais a marcação ao mercado, tanto para cima quanto para baixo. Então, você que é investidor do Tesouro Direto e que quer ganhar na marcação ao mercado, você já está verificando. São os títulos que tiveram a pior rentabilidade, quase 30% negativo. Olha aqui o outro, 26%. 23% e assim vai. Quando nós comparamos, por exemplo, com o IPCA 2045, que é outro título que muitos gostam para marcação a mercado, a perda foi somente de 10%. Aliás, perda não, desvalorização. Só tem perda se você resgatou. E agora é a segunda parte desse vídeo. Eu vou explicar melhor para você se essa taxa é boa, se essa taxa é ruim. Tanto do Renda Mais, como também do pré-fixado. Por que o pré-fixado? Porque foi esse que eu mais recebi pergunta ao longo da semana. Está ou não está um bom momento de comprar pré-fixado? Só que antes, dá aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal, porque esse conteúdo é muito diferenciado. Antes de te mostrar essa relação, eu quero ainda me concentrar nessa tabela para te mostrar os melhores resultados ao longo do ano. Veja, foi o tradicional Tesouro Selic. Olha aí na sua tela, todos os Selics com rentabilidade, girando em torno de 8% no acumulado. Não tivemos então aí títulos com rentabilidades melhores quando estamos falando ao longo de 2024. Mas vamos lá, vamos compreender primeiro aqui, olhando o pré-fixado 2031, e a taxa dele ao longo desse período. Veja, é um título que eu vou colocar aqui, ó, todos os anos, desde que ele foi lançado. Você só tem a referência a partir de 2024. Traduzindo, ele foi lançado em 2024, por isso que não tem informações anteriores. Veja que a taxa foi lançada em 10,69, chegou à taxa máxima de 12,65. Só que repara nesse detalhe importante. Finalzinho do ano passado, o último dia útil, 12,46, depois 12,55, nós estamos olhando aí no dia 1º de julho, aliás, 1º de julho. Veja, depois as taxas caíram e agora voltaram a subir. Então é um título muito novo para nós podermos trazer aqui uma análise dele. O que eu fiz então em relação a esse título? Eu busquei as informações desde que ele foi lançado, para tentar responder aquela pergunta. Repara no gráfico que o mês de janeiro está vago. Vago por quê? Porque ele só foi lançado em fevereiro. Você que está de olho aí nessa taxa
atual de 12,40. Guarda aí, anota no papelzinho, prepara agora o seu caderno, que eu vou te dar algumas referências interessantes. Olhando ele desde o lançamento, você repara aqui no painel do Tesouro Direto que as 10% melhores taxas começaram em 12,27. Então, eu peguei as taxas desde fevereiro até a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, início de outubro, dia 2 de outubro. Veja que as 10% melhores taxas nesse período aí, aproximadamente aí de 7 meses, estão girando entre isso. Quando eu coloco no painel 12,40, olha aqui, está entre as 5% melhores taxas históricas. Então, olhando esse curto período de tempo, não há dúvida que a taxa está muito boa. Mas, como eu disse, esse título foi lançado agora, recentemente. No painel, eu fiz um segundo filtro. Peguei todos os títulos pré-fixados e não escolhi nenhum vencimento. Olha aí, eu deixei em aberto o vencimento. E mais do que isso, no filtro de período, eu pedi 5 anos. Por que 5 anos? É um prazo médio que os investidores ficam no Tesouro Direto, entre 4 a 5 anos. Repara a referência agora. As 10% melhores taxas começam em 12,66. Vini, então está ruim? Não. As 10% melhores taxas são taxas ótimas, historicamente falando. Quando eu coloco aqui o 12,40, está precisamente entre as 13% melhores taxas, que eu continuo achando que é uma excelente oportunidade com esse histórico. E eu fui mais além. Trouxe também aí o histórico dos últimos 10 anos. Não fiz filtro nenhum prefixado. Por quê? Porque não tem nenhum título prefixado que tenha esse histórico de 10 anos. Eu peguei aqui todos eles em conjunto. Repara que quando fazemos esse filtro, temos aqui uma nova variável, em torno de 12,36. Resumindo para você, considerando o histórico do 2031, ou o histórico de todos os prefixados em 5 anos, ou todos os prefixados nesse período de 7 anos, essa taxa está historicamente bem interessante. Só que tem um detalhe, para levar até o vencimento. Se você buscar o histórico da nossa taxa Selic em 10 anos, vai estar girando entre 10,5 e 11. Então, a tendência é que você ganhe, mas talvez não no curtíssimo prazo. Deixa aí então o super like, porque eu acho que eu já te ajudei, mas o vídeo ainda não acabou. Se você quer ter acesso ao painel do Tesouro Direto, eu vou deixar a descrição no link desse vídeo. Tem planos lá até vitalício para você pagar uma única vez e nunca mais se preocupar. Pode consultar título a título, prefixado, IPCA, Renda a Mais, todos os títulos do Tesouro Direto estão no painel. Agora eu falei que ia também conversar com vocês sobre o Renda a Mais 2065, aquele título que ele vai vencer em 2084. Repara, vou colocar aqui todos os anos para você entender. É um título que foi lançado em 2023, diferente do pré-fixado 2031. Olha a taxa dele, 6,42%. Depois a taxa desabou. Desabou quando? Em agosto de 2023, para 5,33. Olha o que aconteceu com o preço no mesmo momento. O preço começou em 1,69, chegou ao seu teto, R$300, lá em agosto de 23. Quem comprou esse título em agosto de 23 está agora amargando um prejuízo, porque ele está 210, quase então aqueles 30% que eu te mostrei, 29% aí. Mas daqui nós estamos olhando desde agosto, comparando aí em relação ao início desse ano, repara que ele chegou quase a R$300 também. Então, é literalmente prejuízo. Mas, Vini, essa taxa de 5,5 é uma taxa ruim ou não? Vamos olhar agora o painel do Tesouro Direto novamente, trazendo o histórico desde o lançamento dele, 1º de janeiro de 2023. Vamos pegar aí as taxas para você entender. Veja, é um título muito recente, não temos muito histórico dele, mas trazendo aí a referência, as 10% melhores taxas começam em 6,33, ou seja, estamos falando de uma taxa muito distante. Voltando agora aqui para o painel, para o Tesouro Direto propriamente dito,
Vamos olhar aqui a taxa atual, 6,35. Você pode vir aqui no painel e colocar essa taxa atual para poder pesquisar. Ele vai te mostrar a taxa atual que você colocou, se está boa ou não. Eu já posso te adiantar que 6,35 é uma taxa boa. Já essa taxa que nós tínhamos lá atrás, que eu estava te mostrando de 5,57, está entre as piores taxas. E aí você me pergunta, eu deveria vender? Na minha opinião, e aqui é uma opinião, de jeito algum. Você vai precisar ter muita paciência, saber aguardar o prazo para que o retorno possa aparecer, porque ele vai aparecer em algum momento. Essas taxas vão cair, mas como esses títulos são os mais sujeitos à marcação a mercado, você pode ainda sofrer um pouquinho em relação a essa sua taxa de 5,59, que pegando ela aqui, considerando somente esse ano, olha aqui, ó, está entre as 25% piores taxas ao longo do histórico desde 2023. Então, realmente não é uma taxa boa, mas o histórico também não te ajuda. Resumindo aqui para você, investidor, o que eu faria? As taxas continuam boas. Se você tiver caixa e puder olhar para o médio e o longo prazo, excelente. Se você não tem, minha sugestão, dê tempo ao tempo. Saiba aguardar o prazo. E aí vale o que eu sempre digo para você, investidor. Compre sempre olhando para o vencimento. Marcação a mercado é consequência. Demora 4, 5 anos, mas acaba acontecendo. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que aproveite muito esta semana. Um abraço e até o próximo vídeo.